O que você quer ser quando crescer? Acho que a gente ouviu muito essa frase na infância, né? Vamos resgatar um pouquinho, então? Meu nome é Larissa Guerra e quando eu era criança eu queria ser astronauta e jornalista. Meu nome é Marina Mels e eu queria ser secretária de alguém muito importante. Hoje nós vamos falar sobre as aspirações, sobre infância, sobre mulheres que conquistaram a profissão que elas sonharam quando eram crianças, sobre mulheres que conquistaram e odiaram, e sobre o futuro das profissões, como é que a gente lida com isso, como é que se falam com crianças hoje em dia. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. O que você queria ser quando crescesse, Larissa Guerra? Astronauta e jornalista. Eu era fissurada em coisas do espaço. Eu amava, assim. Eu lembro que tinha antigamente uns atlas que você pegava, tipo, toda quarta e quinta no jornal, não sei o quê. E meu avô colecionava isso pra mim e pra minha irmã. Então, gente, eu pirava nisso, assim. Tinha, tipo, Atlas do Universo, do corpo humano, do não sei o quê. Como eu sempre fui meio com questões de, tipo, sangue, essas coisas, hospital. Então, médica nunca foi algo que eu queria ser. Mas eu amava o espaço. Eu tinha, tipo, paixão, assim, por aula de ciências, feira de ciências. Lembro que eu e meu avô, a gente pegou uma vez um disco do meu pai, que ele amava, e transformamos numa maquete de Saturno. Ele deve ter amado. O disco virou os anéis, a gente colou um isopor pra fazer o planeta, assim. Eu era, tipo, a louca do espaço, assim. Meu sonho era ser astronauta. Que louco, né, cara? Eu gostava muito de papel, sempre gostei muito de papel. Então, eu sonhava em ser secretária. Eu sonhava, sabe, quando a pessoa chega e te dá vários documentos, assim, pra você assinar. Não sei, eu tinha uma pira com isso. Que chiquérrima, né? Chiquérrima. Eu lembro que eu fazia computador com folha 4, assim, sabe? Fazia o computadorzinho pra fazer de conta que tava digitando alguma coisa, assim. Eu tinha essa pira. E aí, eu lembro que foi muito louco, porque até a quinta, sexta série, minha matéria favorita era matemática, bafo. E aí... eu ficava pensando, tá, mas eu quero ser secretária, matemática, não sei se é muito rolê, assim. E aí, no fim das contas, acabei querendo ser secretária, começando a gostar de humanas e acabamos no jornalismo. Tudo a ver? Não. Né? Não acontece. E é muito louco como a gente pergunta isso pras crianças, né? Eu pergunto pras minhas afilhadas, é feio isso? Eu não pergunto pro meu afilhado, não pergunto. Acho força... Pô, tem 5 anos, deixa a criança, sabe? Não pensa nos boletos ainda, deixa a criança em paz. E as crianças não pensam mesmo nos boletos, não, né? Porque elas querem ter profissões que elas querem aleatórias, ter. Assim, Mas eu lembro também que eu comecei a falar que eu queria ser jornalista ali por uns 8, 9 anos, assim, sabe? E eu não tinha nenhuma referência disso. Tipo, a minha referência era de ver na televisão, de ver meu avô lendo jornal, sabe? Eu sempre brinco aqui, assim, que se eu sou jornalista, vem muito pelo meu avô, porque eu sempre via ele lendo jornal e eu achava isso o máximo. E se eu sou cozinheira, vem da minha avó, sabe? Porque os dois basicamente escolheram minha profissão. Engraçado, né? O meu pai fazia uma coisa... é tão bizarro que o meu pai foi contra que eu fizesse jornalismo, porque ele queria que eu fizesse alguma profissão que me desse a possibilidade de empreender. 9 anos depois, estamos aqui. Mas ele não curtia muito a ideia de eu fazer jornalismo, mas eu fui fazer jornalismo por causa dele. Porque eu lembro que no domingo, o jornal ainda era Standard, né? Ainda era aquele jornal grandão. E ele, no sábado de manhã, ele ia, comprava pão e tal, comprava o jornal, chegava na cozinha, tirava a toalha até a metade, porque o jornal era gigante, né? Então ele tirava a toalha que estava em cima da mesa até a metade, abria o jornal e passava a manhã lá lendo o jornal. E eu lembro dessa cena muito, assim, do meu avô, do meu pai. Acabei fazendo jornalismo por causa disso. E louco, né? Tipo, não tem o histórico de jornalismo. Não. A minha mãe é professora, o meu pai é administrador. Não tem nenhuma referência, assim. Mas o hábito dos nossos pais interfere tanto, né? Nas nossas escolhas. E eu sempre fui muito boa em português, redação, história, sabe? Ciências eu ia bem. Mas matemática, física, nossa, era sempre um fiasco, assim, sabe? E eu era... Fora que, assim, todo mundo me dizia quando era criança que eu falava mais que o Homem da Cobra, sabe? Que eu era aquelas crianças que não calavam a boca. Ai, que raiva! Então, hoje eu vejo, tipo, a minha prima, que também é uma tagarela, assim, eu penso, ai Deus, eu não aguento essa menina falando aqui. Eu peguei exame nessas épocas de escola, assim. No primeiro ano do ensino médio, eu peguei exame em educação física. Nossa, mano, odiava. E aí, sabe qual que foi a minha grande salvação? A prova do exame não era física, era uma redação. Arrasei! Nossa! Então,
tipo, escreva uma redação sobre a importância do exercício físico. E aí eu fiz uma redação linda, falando todas as coisas que eu deveria fazer e não fazia. E nananana. Tirei 10 no exame. Eu quase fiquei em recuperação em artes na 5ª série, porque artes naquela época no colégio onde eu estudava era trabalhos manuais, bordado, pintura, não sei o quê. Nossa. E os meninos, e aí, além disso, olha que machista era isso. As meninas ficavam numa salinha lá num mesão, bordando e fazendo coisas que eu odiava, tipo, eu tinha pavor de fazer isso. Já era muito feminista naquela época, né, 11 anos, assim. E os meninos faziam marcenaria, faziam altos trabalhos legais, assim, sabe? E pra variar, aí quando você fica em volta de uma mesa com o radinho lá tocando, o que que eu fazia? Conversava. E não fazia droga nenhuma de trabalho, eu levava tudo pra minha mãe fazer. Adoro. Daí a professora queria me deixar de recuperação, a minha mãe foi lá e quebrou o pau com ela. Aí ela disse, tá, faz aí uma cesta de rolinho de jornal e eu te passo de ano. Aí foi isso, assim. Cesta de rolinho de jornal é puxado, hein? Muito Depois puxado. daí a aula de artes mudou pra mais focada em história da arte e tal, daí eu ia super bem. Só Que não era louco. boa no desenho, aliás, eu sou horrível nessas coisas. É muito engraçado, né, cara? Porque agora a gente só consegue analisar 2 pontos depois que eles já passaram, né? Steve Jobs. Como agora a gente olhando faz muito sentido, né? Todas as coisas que a gente passou e tudo mais. Muito, muito louco. A gente foi conversar com uma pessoa que conseguiu realizar o sonho de infância. Se você tivesse conseguido realizar, você tava o quê? Na NASA? Na NASA? Bem maravilhosa. No Eu mínimo estaria na usando NASA, o né? taier, sei lá, sendo secretária de uma mulher muito foda. Nicole Bremer, que eu conheço desde os 15 anos, ela sempre falou que queria ser médica. E é muito Nossa. louco. Eu lembro da gente conversando com 15 anos e ela falando, não, porque quando eu for médica, sabe? E ela realizou isso, olha que demais. Então, contei a tua história, Nick. Eu acho que os meus primeiros flertes com a medicina começaram muito cedo, quando eu via o meu pai cuidando das pessoas na farmácia, né? Ele era farmacêutico e muita gente acabava indo primeiro no farmacêutico naquela época, antes mesmo de ir no médico para ter uma orientação de saúde. E eu vi ele fazendo esses cuidados e orientando as pessoas, prescrevendo medicamentos, e, enfim, fazendo o que hoje em dia um médico de posto de saúde ou de pronto-socorro faz, e eu acho que isso me deixou muito apaixonada por essa ideia de cuidar das pessoas dessa maneira. Eu não gosto muito de usar o termo de que a medicina foi um sonho para mim, porque na verdade ela sempre foi muito mais que isso, foi mais um projeto de vida, sabe? Eu acho que sonho, claro, tem todo o caráter lúdico, né, de, poxa vida, se formar numa faculdade tão difícil de entrar, tão difícil de sair, que desgasta e cobra tanto, né? Acho que não só do ponto de vista financeiro, mas a gente acaba se dedicando inteiramente para nossa formação por muitos anos, às vezes 10, 15 anos só para formação. Isso sim, realmente, quando chega o momento que a gente pega o canudo, é como se um sonho estivesse se realizando. Mas sempre foi muito mais que isso. Eu nunca olhei só para o romance, né, de eu vou salvar vidas. Não é só isso. Eu sempre olhei a estabilidade da profissão, a possibilidade que eu tinha de ter uma estabilidade financeira precoce. Tudo isso sempre entrou na minha avaliação. E eu acho que por causa disso que eu consegui manter esse amor tão grande que eu tenho pela minha profissão hoje. Porque eu nunca me deixei levar pelo romance, sabe? Isso é muito importante, porque é muito bom ser médico. Eu não vou mentir pra vocês, eu amo ser médica. Mas tem dias que são muito difíceis e que se você vai completamente na onda do romance, você se decepciona muito cedo. E agora a gente vai pro outro oposto, né, dessas histórias do que a gente queria ser quando crescer. Eu conversei com a Larissa Mor, aliás, adoro quando eu chamo pessoas de Larissa que são Larissa, porque eu fico, oi Lari, tudo bem? Aqui é a Lari. Adoro. E eu conversei com ela porque ela comentou nas nossas perguntinhas lá no Instagram que ela realizou o sonho de ser estilista e odiou. Então conta aí, Lari, como é que foi a tua trajetória? Quando eu era pequena, eu sempre sonhei em ser estilista. Eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. Até que no 2º ano do ensino médio, eu comecei a fazer um curso técnico de modelagem do vestuário, crente que de quando eu me formasse, eu iria direto para a faculdade de moda. No final do curso, eu comecei a fazer estágio em uma empresa que fazia vestidos de festa. E logo depois que eu entrei, a estilista foi demitida.
E aí eu passei a cuidar de toda a parte de desenvolvimento de produto, pesquisa de tendências e essas coisas. Só que o que era meu sonho acabou virando um pesadelo, porque eu não estava mais feliz fazendo aquilo. Eu só fiquei ansiosa, estressada e eu detestei cada minuto. Até que um dia eu decidi pedir demissão e procurar algo que eu realmente gostasse. Eu fiquei alguns meses em casa até que eu decidi que ia fazer faculdade de Direito. Talvez por influência das séries da Netflix, não sabemos. Eu comecei a faculdade em 2015, trabalhei em escritório de advocacia e parecia ser realmente o que eu queria. Até que em meados de 2017 eu tive depressão, crise de ansiedade e eu achei que realmente naquela época o direito não era para mim, que eu queria largar a faculdade e procurar o meu propósito, entre aspas. A minha família não gostou muito disso, de largar a faculdade, então eu comecei a buscar o meu propósito em paralelo. E foi aí que eu descobri o bordado. Eu comecei a fazer alguns experimentos e postei no Instagram e, por incrível que pareça, as pessoas gostaram e começaram a fazer encomendas. Hoje, a minha maior demanda é de noivas que fazem encomendas de porta-aliança. E realmente é o que eu gosto, apesar de todo o estresse e toda a pressão para terminar no prazo e tal, é o que eu realmente amo, mesmo não sendo a minha fonte de renda principal. Hoje eu tô no penúltimo semestre de Direito e eu sei que eu vou trabalhar na área, mas isso não me incomoda mais porque eu percebi que meu propósito não precisa ser necessariamente a minha fonte de renda principal. E se hoje eu tô num trabalho que me faz feliz, isso basta. E a pergunta de vocês me fez refletir bastante sobre os sonhos da Larissa, de criança, e eu cheguei à conclusão de que tudo que acontece na nossa vida é aprendizado. E não tem problema a gente mudar de sonho, porque o importante é fazer o que nos faz feliz. Que lindas as duas, né? São duas histórias legais mesmo, com desfechos bem diferentes. Na Nicole, o que sempre me chama atenção, além de conhecer ela e saber desse sonho dela de muito tempo, é que ela nunca pensou no dinheiro. Porque hoje tem muito isso, assim, você é médico, você é advogado, ou você nananã, porque são as profissões que vão me dar mais dinheiro. Não, né? Acho que criança não tem muito esse filtro ainda de o que vai dar dinheiro, o que não vai. E aí cabe também a gente não, talvez, podar um sonho ou uma brincadeira de criança, porque a gente pensa na grana, né? O mozão, o Bruno, tava falando aqui pra gente que ele sonhava em ser operador de escavadeira. Olha só que fofinho. E aí as pessoas começaram a falar que não dava dinheiro. E aí essa brincadeira, esse sonho de infância morreu, assim. Como é louco, né? É, muito louco. Eu tenho uma prima que, quando era criança, ela falava que queria ser faxineira quando era criança, sabe? Fofinho. E, eu lembro de um garoto do colégio que dizia que o sonho dele era ser, tipo, o cara que trabalha no caminhão do lixo, pra correr atrás do caminhão, que ele amava isso, sabe? Como criança acaba enxergando de uma coisa tão mais simples, né? Tipo, é tão mais inocente essa visão de trabalho, assim. Depois é que vai virando essa porcaria por causa do quê? Capitalismo. E tem uma... Me lembrou muito o depoimento da Júlia no nosso episódio sobre carreira no exterior, em que ela fala que lá ser garçonete, por exemplo, não é algo menor, né? E engraçado, né? Como quando a gente é criança, a gente geralmente pensa em coisas muito simples, assim. E como tem influência da família também, né? Nos dois casos, tanto da Lari quanto da Nicole, tem a influência da família de viver, enfim, essa realidade. Muito louco. E o que eu acho muito legal da Lari é justamente ela falar que ela entendeu que o propósito dela não precisa ser exatamente a profissão principal, né? Que ela é feliz hoje fazendo os bordados, fazendo essas artes lindas que ela faz de um jeito muito mais despreocupado, né? Do que se fosse de fato a profissão que ela teve e que ela não foi feliz nela, assim. Porque tem isso também, né? Eu acho que tem sempre essa visão romanceada e eu acho que isso conversa também um pouco com o depoimento da Thelma, né? No nosso de pessoas que desistiram de empreender. Que quando você descobre na vida real, ela te soterra com tantos problemas e tantas coisas que você acaba se afastando daquilo, né? Daquela essência que você tinha, assim. É muito louco. E a gente tem um terceiro depoimento que também conversa muito com esse tema, que é o da Mia Alves, nossa musa. É criadora de conteúdo, ela é incrível, a gente é muito fã dela. E ela é criadora de conteúdo, né? YouTuber, que é uma profissão que não existia quando ela era criança. Então, como é que ela chegou nisso e o que aconteceu no meio do caminho? Fala aí, Mi.
Quando pequena, eu já quis ser muitas coisas. Eu já quis ser médica, até descobrir que eu teria que ver sangue, machucados e coisas do tipo. Também já pensei em ser veterinária, já pensei em ser psicóloga, nutricionista, atriz. E eu lembro de brincar muito também de ser professora. Eu não tinha muito uma carreira específica que eu queria seguir desde pequena. Eu tinha muito de sobra, era criatividade, algo que me ajuda até hoje na carreira que eu acabei escolhendo com o passar do tempo. Quando eu tive que fazer o vestibular, aquela época foi bem complicado pra mim, porque tinham muitas ideias na minha cabeça de várias coisas que eu gostaria de ser, e até tive que fazer aqueles testes vocacionais e tal, pra ver se me ajudava. E eu tava entre 3 coisas totalmente diferentes: biomedicina, psicologia e publicidade e propaganda. Por ter uma influência familiar bastante grande assim na minha vida, tenho irmãos que já se formaram nessa faculdade, que trabalham na área. Então, na época, eu achei que continuar com a profissão que eles já exerciam e pelo fato também de observar o que eles trabalham e gostar disso, eu acabei escolhendo publicidade. De novo, porque eu também sempre fui uma pessoa muito criativa, eu sempre tive pra mim que eu queria trabalhar com algo diferente, assim, mas ainda não sabia o que, então tive que cursar a faculdade praticamente inteira para me descobrir no que eu faço hoje. Mas é claro que a gente não começa a faculdade já com estágio na área, então antes disso eu trabalhei no Xerox da faculdade, trabalhei na praça de alimentação do shopping, em loja de máquinas digitais e consertos de celulares, várias coisas aleatórias. Mas o meu primeiro estágio na área foi numa agência online, que era a agência dos meus irmãos na época, então entrar no mercado de trabalho para mim foi algo bem mais fácil, tive privilégios sim na época. Eu cresci muito nessa agência, mas por mais que eu gostava muito daquilo, eu sabia que eu não ia continuar nisso por muito tempo ou para sempre, assim. Foi quando eu decidi dar um break, fazer um intercâmbio de 1 ano e meio que mudou a minha vida por completo. Foi a partir desse intercâmbio, dessa experiência no exterior, que eu comecei a descobrir o que a Michelle queria mesmo de verdade trabalhar, o que eu gostava de fazer. E eu descobri que inspirar as pessoas, levar informação, conteúdo, responder as perguntas delas, criar esse conteúdo online que pode alcançar tanta gente é o que mais me deixa feliz. Então eu comecei a fazer um canal no YouTube em 2014 para falar sobre a minha experiência como intercambista nos Estados Unidos. E desde então eu venho fazendo isso sempre, assim. Já tô no meu 5º intercâmbio e hoje o meu canal é o maior do segmento de intercâmbios do YouTube Brasil. Então é um canal que mais tem informação sobre esse assunto e que eu realmente me dedico, assim, e busco todo tipo de informação, não só sobre intercâmbio, mas também de viagens, para poder passar para o meu público. E a partir do momento que eu fui gerando conteúdo e criando isso tudo, a minha base de fãs ela foi aumentando e com isso foram aparecendo as oportunidades, né? Então, trabalhar com uma empresa aqui, outra ali. Eu tentei levar o meu trabalho como estagiária no Brasil, depois de ter voltado desse intercâmbio, com o meu trabalho criando conteúdo para a internet, por mais ou menos 3 anos. Foi somente em 2017 que eu saí do meu emprego e me dediquei totalmente a esse novo trabalho, esse novo projeto que ainda é tão novo, né? A gente não pensa quando pequena que vai ser blogueira. Pelo menos a minha geração não pensava, né? A geração nova já sonha em ser youtuber e tudo mais. Mas isso nunca tinha passado na minha mente. Então, até entender que eu poderia ganhar dinheiro com isso e tal, levou um tempo. Mas eu me sinto mega realizada por poder inspirar as pessoas de alguma forma, por ter esse feedback bacana das pessoas falando que de alguma forma eu ajudei elas. Então, eu com certeza sou orgulhosa dessa Michelle de hoje, que já pensou em ser tantas coisas, né, quando pequena e já foi para tantos caminhos diferentes, mas que muito nova ainda, me considero muito nova, 25 anos ainda, quando eu comecei o canal tinha 21, se encontrou e tá super feliz, então sou muito feliz por isso.
A minha é uma fofa e o Ai, trabalho ela dela é é lindo. ótima. E ela me lembrou uma pesquisa que eu li sobre o futuro do trabalho do Fórum Mundial. E 65% das crianças que estão no primário terão profissões que ainda não existem. Cara, isso é muito Que assustador. doideira, né? Isso é muito assustador, porque é muito simples olhar, mesmo no jornalismo, quantas profissões já não existem mais desde que a gente começou a faculdade. Eu aprendi a diagramar no papel, meu anjo. A gente Nossa, eu teve aula na também. Univale Verdade. de papel, a gente trabalhava muito em cima do analógico, né? Então, várias profissões não existem mais, não vão existir mais, e outras vão surgir, assim. O que eu acho muito legal da Mi é que ela entende que é um trabalho, sabe? Sim. Não é várzea, assim, não é tipo, eu sou uma influencer. Não, ela realmente influencia pessoas, ela realmente produz conteúdo, ela realmente pesquisa, realmente trabalha, realmente investe. E tem muita criança sonhando em ser youtuber hoje. Eu acho, aqui a Marina vai falando e eu já começo a viajar, né? Que bom que ela tá Mas prestando atenção. eu acho bem interessante. Não, viajando a respeito disso, assim. E eu acho ruim como a educação se construiu pensando em te formar só pra uma coisa, sabe? Que é algo que eu sempre falo, gente, eu não sou só o meu trabalho. Eu amo cozinhar, eu amo me comunicar, eu amo fazer várias coisas, porque que eu preciso ficar restrita a uma coisa só. E eu lembro de uma matéria da Super, que quando eu tinha 10 anos eu ganhei uma assinatura da Super, pra você ver Ai, como gente, eu eu era assinava a louca Capricho. eu era a louca da aula de ciências, assim. Quem é você no mundo? A que assina Super, a que assina E era uma Capricho. matéria que falava sobre o futuro do trabalho, tipo, isso em 1990 e alguma coisa, né? E a matéria dizia que a gente teria várias profissões, sabe? E daí eu lembro que a diagramação era tipo um rosto de uma mulher que era uma médica, era tipo escritora, era, sabe, várias coisinhas assim de uniformes que você conseguia identificar. E falando justamente nessa capacidade de ser multi-habilidades, assim, sabe? Uhum. E eu também lembro, daí eu fico super viajando, depois se o Bruno quiser ele corta, que eu achava o máximo quando era criança, quando, tipo, olhava nas aulas de história da arte, tipo, Leonardo da Vinci. Uhum. Ele era escultor, ele era astrônomo, ele era filósofo, ele era matemático, ele era, sei lá, várias coisas. E eu ficava, ai, como isso é legal. Não deve enjoar. Né? Por isso que eu falo, assim, se eu sou uma pessoa que eu me imagino daqui 30, 40 anos tendo feito trocentas coisas diferentes na vida, porque eu acho que o caminho também é esse, né? A gente não ficar só preso a uma área, a uma coisa, e observar o trabalho como um resultado, né? O dinheiro como um resultado, eu acho, do teu desempenho, do teu futuro, assim. É, muito louco. Sobre ser multitalentos e multitarefas e essa pressão que a gente se coloca, né, na época do vestibular, ali é um desespero de o que você vai assinar lá na informação de que curso você vai fazer. A gente conversou com mames. Mamãe, Rosane Mels, minha mãe é pedagoga com pós-graduação em psicopedagogia, e ela falou um pouco sobre essa pressão e como as escolas estão tentando diminuir um pouco essa pressão nos alunos de o que eles querem ser quando crescer. Então fala aí, Rosane. A criança possui uma visão reduzida de mundo, por isso ela conhece algumas profissões, algumas pessoas a qual tem empatia. Então, tende a escolher por essa proximidade, por exemplo, policiais, professores, ou mesmo a profissão do pai. E por ser naturalmente curiosa, ela tende a querer experimentar diferentes sensações em relação a afazeres ou a profissões. E os pais, na sua ansiedade natural, tendem a identificar algumas habilidades, os quais eles possam ter alguma expectativa em relação dos sonhos profissionais dos filhos. É importante que as crianças vivam em um ambiente próprio para o desenvolvimento de todas as habilidades e interesses que ela possa vir a ter, sem a necessidade de relacionar uma profissão. Desenvolver atividades no dia a dia, nos trabalhos escolares, cumprir horários, faz com que um senso de responsabilidade seja ativado. Aí sim ela possa ter mais condições de escolher a profissão que ela julgar ser a dela no futuro. A preocupação em excesso com a questão do futuro dos filhos deve ser substituída, ao meu ver, pela preocupação em ter filhos felizes com a profissão que eles escolherem. Assim, eles terão a melhor profissão.
Eu acho muito legal isso da gente começar a trazer vivências para as crianças, mas não necessariamente para que elas escolham qualquer coisa, sabe? Até porque a criança não tá a fim de escolher, não né? precisa escolher, gente. É a ideia de que sempre querer apressar as etapas, né? Isso, do tempo das coisas. De querer que a criança seja mocinha com 9 anos. Enfim, nem vamos começar a falar sobre isso. E entra em tantas coisas, né? É. Entra na indústria do brinquedo, por exemplo, do rosa, do azul, entra em muitas coisas. Mas uma das minhas afilhadas, por exemplo, ela adora brincar de materiais de construção. Que então massa. eu compro kitzinhos de serrinha e coisa arada pra ela. Só que tá sempre escrito assim, para meninos, sabe? Por quê? Para meninos, né? Deixa a menina gostar disso. Daqui a pouco ela vai gostar de trabalhar com isso e tá tudo bem. O meu afilhado ama brincar de cozinhar. Ama. Ele tem panelinhas, fogãozinho e tal. Esses dias a minha irmã até mandou um vídeo dele cozinhando almôndegas vegetarianas, que era, na verdade, bolinha de gude. Que elaborado, né, amiga? Não, ele é super elaborado. E ele ganha uns livrinhos, assim, que às vezes falam de países e tal, e fala de ingredientes. Aí um dia ele veio pedir tofu pra minha irmã. Puta merda. E ele queria também algum outro prato esses dias que ele queria comer, assim. Daí a minha irmã veio me pedir, meu Deus, como é que eu faço isso, sabe? Outra coisa que me lembra muito a infância é Sandy Júnior, né? Você sabe que fui no show, maravilhosa, comprei faixinha no cabelo Marina e tudo ainda mais. está impactada. Ainda tô impactada. E Sandy, musa mor, ela deu uma declaração esses dias pro Quebrando o Tabu muito massa. Falando que ela foi muito criticada porque o marido dela postou uma foto de um boneco no meio dos pés, assim, e falando, conheça o meu neto, enfim. Fazendo uma alusão de que o filho dela gostava de brincar de boneca. E aí meteram um pau nela, né? E ela falou, gente... Qual é o problema? É só um boneco, né? Qual é o Seus problema? ridículos. Pelo amor de Deus, sabe? Então é isso, eu acho que também contribui muito pra essa quebra de estereótipo de o que é profissão de menina e do que é brincadeira de menina, quando as pessoas se posicionam nesse sentido. Então, Sandy, beijo, me liga. Beijo, me liga. Por favor, você é maravilhosa. Por outro lado, né, Marina, o que a gente vê também é uma noia de escolas e de pais para desenvolver habilidades de empreendedorismo nas crianças desde cedo. Crianças aprendem coisas de empreendedorismo, crianças não sei o quê. Gente, não. Menos, né? Vamos parar pra pensar no quão idiota é isso, assim. Tipo, primeiro, que se a gente parar pra pensar num universo de... Claro que o empreendedorismo tende a ser uma das coisas que vai crescer nos próximos anos e tal, mas ainda é um universo de pessoas muito pequeno, de pessoas que conseguem empreender, de que é feliz empreendendo, de que realmente quer fazer isso pra sua vida, assim, né? Uhum. E você querer botar isso na cabeça de uma criança, sabe? Que só tá ali querendo brincar com as panelinhas de Ninja Gold, sei lá o quê, né? Ai, que fadiga disso, assim. E as escolas vendem isso, né? Vendem assim como... robótica, sabe? Tipo... Assim como a história do vestibular, né? Os cursinhos pré-vestibulares te prepararem para o vestibular. Eu fiz o terceirão, eu fiz num colégio aqui de Santa Catarina, que é muito voltado para o vestibular. E assim, eu não tenho lembrança nenhuma. Sabe? Isso é o capitalismo. Eu lembro do professor que a lá... escola é uma ideia total mercantilista de que você tem que passar no vestibular, de que você tem que ser o melhor, de que você... Sabe? E se a pessoa não quiser fazer uma faculdade, sabe? Às vezes eu falo isso, assim, com a minha afilhada, que já é adolescente, né? E ela também questiona muito essa pressão da escola em... por que eu tenho que tirar 10 em tudo? Por que eu tenho que, sabe, ser o melhor em matemática se eu não sou boa em matemática, né? Eu posso descobrir as minhas potencialidades e pode ser que eu não queira passar num vestibular pica, sabe? Que eu só quero, tipo, talvez descobrir uma carreira daqui pra frente, ou não descobrir, ou tentar várias, né? Essa pressão, né? É muito louca, assim. Tanto que a Mi fala que ela fez teste vocacional. Eu conheço várias pessoas que passaram pelo teste vocacional, eu nunca fiz, mas... Por causa disso, assim, cara, com 17 anos você tem que escolher o que você vai ser pra vida inteira. Como assim? Eu fiz teste assim. vocacional. E você fez? Fiz, mas era óbvio na época que eu ia fazer jornalismo, sabe? Eu fiz mais por desencargo de consciência. E eu lembro que as minhas opções eram jornalismo, história, ciências sociais e gastronomia. Muito de humanas, ela. Tipo, não tinha nem como sair muito diferente, assim, né? Muita pressão na cabeça das crianças. Então, já que é Dia das Crianças no próximo dia 12, vamos dar de presente um pouco de liberdade para essas crianças, deixar elas brincarem do que elas quiserem, deixarem elas escolherem a profissão quando chegar a hora, ou as profissões, né? Ou as habilidades, ou os trabalhos,
quando chegar a hora. É isso, amiga? Não, eu acho que também pra finalizar, assim, pra você também, né? Tentar ter esse olhar de criança e pensar que, cara, são trabalhos e se você quiser fazer várias coisas, tudo bem. E se você valorizar o trabalho do seu coleguinha ali do lado da faxineira, do cara que tá cortando, que tá carregando lixo, né? Então, acho que vale termos esse olhar de criança, né? Acho que era uma frase do Picasso que falava, né? Que toda criança é um artista, o problema é que envelhece. Boleto. Né? Era alguma coisa assim. Mas é exatamente isso. Eu acho que resgatar essa infância, assim, é interessante também pra vida, né? E lidem com crianças. É né? gostoso, né? Estejam perto de crianças, Mas não filhos de façam amigos. slime com crianças. Não, mentira. Mas filhos de amigos, afilhados, sobrinhos, é muito bom. Dá um refresh na nossa cabeça, assim. É muito, muito, muito bom. Sejamos mais crianças e lidemos mais com crianças. Chegamos então a mais um momento na nossa mesa de bar hoje com um chazinho, né? Porque gravando cedo. Sempre. Estamos meio de ressaca também, não, disfarça, mas vamos lá. Marina, tem dicas? Tenho 2 dicas ligadas ao universo infantil, que são 2 projetos que eu gosto muito. Um deles é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que é um livro muito legal, que eu já presenteei e que realmente começa a falar de feminismo e de equidade, como é importante a gente ser a gente mesmo para meninas de todas as idades. Então, é muito legal. Tem, inclusive, um podcast. E essas histórias são narradas. Então, pra quem curte mais ouvir do que ler, também tem alternativa. E o outro é um disco que eu sou completamente apaixonada. Que a Diane e o Túlio, que são pais da Elisa, minha afilhada, me deram de presente quando me contaram que eu seria a madrinha dela. Que é o Adriana Partimpim. É ótimo esse disco. Eu sou apaixonada por esse projeto da Adriana Calcanhoto. E eu acho que ele é muito analógico, ele é muito infantil, no melhor dos sentidos. E eu sou completamente apaixonada por ele. Então acho que vale, pra quem tá se sentindo muito adulto e olhando pros boletos, às vezes vale dar uma respirada e olhar pra ele, porque ele é demais. O Pato Fu também teve uma época, um projeto infantil que era muito bonito, né? Muito legal e era também. todo com instrumentos, né, de criança, assim, que era super gostosinho de ouvir. A Adriana Calcanhoto tem um dos Partimpins em que ela começa a fazer uma música a partir da água. Então ela vai ritmando a batida da água, assim. É lindo, 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 lindo. Ai, que legal. E eu quero indicar, agora falando um pouquinho mais sério sobre aquela minha viagem a respeito de profissões. Eu quero indicar 2 episódios do Naruhodô, que é um podcast que eu sou muito fã, que é o Naruhodô 183 e o Naruhodô 184, que fala, na verdade, ele responde uma pergunta feita a partir de uma indagação do Isaac Asimov, se eu não me engano, e era sobre se é possível juntar todas as ciências, tipo ciências humanas, exatas e biológicas, e fazer uma nova ciência. Então ele fala muito sobre como se determinou o que é cada... o que é humanas, e como isso surgiu, né, nos séculos passados, e como isso prejudica a nossa visão de mundo, porque aí, né, vira aquela de, não, eu sou uma pessoa só de humanas. E junto com isso também é o episódio que o Altair participa da Camila Frender, né, na Noia Minha, que é sobre ajudar o povo de humanas, né? Isso, e ele também bom. fala um pouco sobre porquê dessa divisão, né, e como isso acaba atrapalhando a gente aí. Cara, sabe o que eu tava pensando agora? A viagem da pessoa. De novo, é a gente querendo colocar o outro em caixinha, né? Não, é sempre o corpo assim, e né? mente em 2 Sempre caixinhas, é o humanas, biológicas, exatas em caixinhas. Que saco, né? Como Que a gente saco. a gente tem que ser um pouco mais fluido na vida. E por isso quando a criança falava, eu quero ser astronauta e jornalista. Não era né? Não era tipo uma coisa excluindo a outra, assim. É, muito louco. E temos um recado muito legal também, que estaremos gravando Donas ao Vivo e a Cores no TEDx Blumenau. Dia 8 de dezembro, estaremos lá com o público do TEDx, que é um público super especial. Os ingressos já estão à venda, então vejam aí, procurem nas nossas redes sociais, @donasdapetoda, que a gente certamente vai estar divulgando, porque é um evento que a gente tá ansiosérrima. Nossa, chega dezembro. É isso aí, respeitando todo o seu tempo, porém, chega dezembro. Né? Adoro. Queremos agradecer a Mozão, que tá aqui gravando, como sempre, os nossos episódios. Às vezes a gente agradece ele, às vezes a gente não, mas Mozão, ele está sempre em nossos corações. Está sempre em nossos corações e aqui do nosso lado, cuidando pra gente não falar tanta besteira. Tá bem? Então, tem spoiler? Tem spoiler. No próximo episódio a gente vai falar sobre o mito do workaholic.
Ih, seu workaholic é bom? Sem tempo, irmão. Então até semana que vem. Um beijo.